Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer as 5 questões mais difíceis, ou seja, as menos acertadas de toda a história da prova de Ciências Humanas do Enem. E aí, será que você é capaz de acertar as 5, ou pelo menos algumas delas? Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E se você gostar de saber essas 5 questões, por favor, deixe seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, esse é um tema que há muito tempo aqui no canal o pessoal pede. A galera sempre nos comentários está falando aqui, tanto nos vídeos, como nas lives, como lá no Instagram, na @prof.rasfael. Vocês sempre pedem para eu trazer as questões difíceis da prova de Ciências Humanas do Enem. E aqui, então, eu decidi fazer um levantamento de quais são as 5 questões mais difíceis da prova de Ciências Humanas. Mas antes de eu começar a mostrar essas questões, eu tenho que fazer alguns alertas para vocês. O primeiro alerta é que, lógico, a percepção de dificuldade ela pode ser uma percepção subjetiva, ou seja, o que você acha difícil, o camarada pode achar fácil, o que você acha fácil, o camarada pode achar difícil. O critério que eu adotei aqui foi a porcentagem de erros dentro da questão. Ou seja, eu peguei aqui as 5 questões que, a partir do Enem de 2012, quando esse modelo atual de prova começou a ser aplicado na área de ciências humanas, foram as questões mais erradas. O segundo alerta desse ranking é que ele não leva em consideração as questões do Enem de 2020, porque a plataforma que eu uso e que não patrocina esse vídeo, SuperPro, ainda não inseriu os dados do INEP dentro do seu repositório. Então não tem como eu saber se dentro do Enem de 2020 teve uma questão que foi mais errada do que essas 5 que eu vou mostrar aqui. Então, fazendo essas ressalvas, vamos ao nosso top 5. Na 5ª posição, ou seja, como a 5ª questão mais difícil da história do Enem, nós vemos esta questão aqui. Essa é uma questão do Enem de 2014. Ela foi uma questão de geografia e que mobilizou também elementos de história, mas basicamente era uma questão de geografia sobre a expansão da malha ferroviária na direção do Nordeste e, obviamente, abordava isso de um ponto de vista histórico, ou seja, o ponto de vista ali da transição do Segundo Reinado para a Primeira República, iniciozinho, na verdade, da Primeira República. Essa é uma questão, obviamente, bastante difícil e que foi acertada por apenas 15% dos candidatos que fizeram a prova do Enem em 2014. Ela era uma questão que até poderia ser feita pelo texto, mas que na prática acabava exigindo que você soubesse que realmente a expansão da malha ferroviária durante a Primeira República ela tinha como objetivo valorizar algumas áreas que tinham baixa densidade demográfica. Perceba que nessa lista aqui, todas as questões, as mais difíceis humanas, normalmente são questões interdisciplinares, ou seja, são questões que podem ser consideradas, nesse caso aqui, de história, mas também de geografia, ou de sociologia e filosofia, ou de geografia e história, enfim, vocês já entenderam o meu ponto. E aí, diz aqui nos comentários se você, quando cruzou com essa questão no simulado, conseguiu acertar. Se você fez isso, você é melhor do que 85% dos candidatos que fizeram a prova de Ciências Humanas. No 4º, no 3º e no 2º lugar, a gente tem um tríplice empate. Fazer o quê, né? Esse top 5 vai ser reduzido quase a um top 3. E eu vou mostrar esse empate, basicamente, a partir da ordem, logicamente, que eu acho que são as mais difíceis. E aqui, lógico, é o único critério que eu posso estabelecer. Então essas 3 questões estão empatadas, com índice de acerto, estou consultando aqui no meu celularzinho, de 14%, ou seja, apenas 14% dos candidatos acertaram essas questões. E em 4º lugar, a gente tem uma questão de sociologia. Na verdade, uma questão que também pode ser de história. Como eu falei para vocês, as questões mais difíceis de humanas costumam ter uma interdisciplinaridade muito grande, que é essa questão aqui de patrimônio sobre a cultura indígena nos museus chilenos nos anos 70. Basicamente, uma questão que mobiliza o conflito entre os indígenas e a população chilena branca pelo reconhecimento da arte indígena dos povos originários do Chile como uma arte legítima. Essa questão aqui ela foi inacreditavelmente errada,
porque todos os distratores dela, praticamente, faziam sentido. Então, muita gente, quando faz essa questão, marca, por exemplo, o fato de que as obras indígenas elas não estão nos museus do Chile porque o acesso à exposição ele é muito burocratizado. Essa é uma questão, inclusive, que eu corrijo para falar como você resolve questões com imagem no meu curso, o Plano do Gabarito. E lá nesse curso eu ensino como é que vocês resolvem as questões difíceis e todos os tipos de questão de ciências humanas do Enem. No Plano do Gabarito, os meus alunos saem conseguindo acertar essas questões e todas as outras de ciências humanas, passando dos 40 acertos e não se preocupando com ciências humanas e acessando a universidade. Caso você tenha curiosidade para conhecer o curso, clica aqui, está no primeiro link da descrição. Eu te garanto que ele é único, porque ele vai muito além dessa baboseira de que a prova do Enem ela é só interpretação, 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 especialmente na área de ciências humanas. Se você está olhando essa questão aqui, a quarta mais difícil, você já entendeu que não basta apenas uma simples interpretação. Você precisa de técnica para entender por que o gabarito dessa questão é, de fato, a definição dos critérios de acervos para os museus. Na terceira posição, a gente tem uma questão do Enem de 2018. Na verdade, na terceira e na segunda posição, são duas questões do Enem de 2018 que muita gente fala que é a prova mais difícil, pelo menos em ciências humanas, obviamente, da história do Enem. É uma questão sobre globalização, um tema manjadíssimo, só que um tema, logicamente, que pode ser cobrado de uma maneira muito, mas muito difícil. Essa questão, ela exigia, e isso é muito comum na geografia, por isso que vocês estão vendo muitas questões de geografia aqui, né, ou pelo menos interdisciplinares entre geografia e história, na lista das questões mais difíceis. Essa questão, ela exigia um domínio conceitual muito grande, muito além da globalização, mas de entender os impactos da globalização nas grandes cidades, né, nos grandes espaços urbanos. Então essa questão ela exigia não só um nível de interpretação, né, um nível de domínio do texto e de habilidade muito complexo, mas também exigia, logicamente, um domínio conceitual das consequências da globalização para grandes espaços urbanos, para grandes aglomerados urbanos muito grande. Então por isso ela foi uma questão acertada apenas por 14% dos candidatos, assim como a outra questão que ficou em quarto lugar. Em segundo lugar, também com apenas 14% de acertos, para mim, a questão mais difícil do Enem de 2018, também de geografia, mostrando aí o que eu sempre falo aqui no canal, que geografia é talvez uma das áreas com maior número de questões difíceis por metro quadrado. É uma questão sobre demografia em geografia, uma questão que associa, né, e que pergunta para vocês aqui no texto sobre a alteração das concepções familiares, né, da ideia de família dentro de países mais industrializados. E aí ele pergunta como, no meio do século XX, o fenômeno social descrito ele contribui para um processo europeu. Perceba que as questões difíceis humanas, elas normalmente não são só interdisciplinares, mas quando não interdisciplinares, como é o caso dessa questão, elas são extremamente conteudistas. O texto, como no caso dessa questão, a segunda questão mais difícil da história do Enem, ele serve apenas para você reconhecer um processo e aí você tem que ter o domínio conceitual. No caso aqui, você teria que saber que esses países industriais já realizaram a sua transição demográfica, ou seja, eles têm uma baixa taxa de natalidade e um número pequeno de jovens e um número elevado de idosos. Sem saber isso, você não conseguiria fazer essa questão e é por isso que ela foi errada por 86% dos candidatos no exame de 2018. E por fim, o que vocês aguardavam, a questão mais difícil de longe, inclusive, a questão mais difícil da história do Enem, é uma questão do Enem de 2012 e o título entre as 4 disciplinas, você está curioso para saber, vai para uma área que nem é tão difícil assim, que é a área da história, que para mim, na minha visão, é a mais simples das 4 disciplinas dentro das ciências humanas. É uma questão que tem um modelo que se repete ano após ano dentro do Enem e é o tipo de questão de história mais difícil mesmo que vocês vão encontrar. É uma questão sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Ela é uma questão diferente porque ela é uma questão que não é só sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Ela apresenta uma imagem para vocês e pede para vocês reconhecerem o que influenciou o cartaz da Revolução
constitucionalista de 1932, ou seja, qual movimento histórico dentro de toda a história influenciou os constitucionalistas lá na sua luta pela promulgação da Constituição e contra Getúlio Vargas. E aqui você teria que reconhecer na imagem que você está observando aqui em cima de mim, de que a referência do cartaz é uma referência aos bandeirantes. E aqui não tem jeito. Ou você conhece os trajes típicos dos bandeirantes, ou do ponto de vista do conteúdo, como os bandeirantes, eles foram de fato mobilizados com uma imagem que representa os paulistas na sua luta contra Vargas, sabendo inclusive que a Revolução Constitucionalista contra o governo federal foi liderada pelos paulistas, ou você simplesmente não faz a questão. Existem algumas questões que vão por esse caminho dentro do Enem, que tiveram índices de erro, claro, não tão baixos quanto 88%, mas realmente tiveram índices de erro muito altos, como por exemplo uma questão que não entrou nessa lista, que é a questão que associa o Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira, ao herói da Primeira República. Uma questão que funciona da mesma forma e que tem o mesmo nível de exigência de conteúdo. Bom, galera, essas foram as 5 questões mais difíceis da história do Enem. Então a gente teve uma proporção aqui de, na teoria, né, como carro-chefe, 2 questões de geografia, uma de sociologia e história, que é patrimônio, tema das 2 disciplinas, e 2 questões de história. Surpreendentemente, a gente não teve nenhuma questão de filosofia, que são questões que têm altos índices de erro, mas que aqui, nesse caso, não apareceram entre as 5 mais difíceis do Enem. Conta aqui nos comentários se você consegue acertar essas questões e se você já esbarrou com elas no simulado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e compartilha com o seu amiguinho que tem essa curiosidade também de saber as questões mais difíceis do Enem. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!